E o México, meus queridos amigos, resolveu peitar o próximo presidente norte-americano, Donald Trump. Explico. Donald Trump disse na semana passada que poderia taxar os produtos mexicanos em 25%. E as razões são muitas, como, por exemplo, a facilitação do México na entrada de ilegais nos Estados Unidos através de sua fronteira. Também o pouco caso mexicano em relação ao contrabando de fentanil para os Estados Unidos, entre outras coisas. Mas nesta possibilidade de supertaxação dos produtos mexicanos, há um problema relacionado à antiga guerra comercial dos Estados Unidos com a China. É que os Estados Unidos de Trump sabem que muitos dos bens de consumo chineses entram pelos Estados Unidos como se fossem produtos mexicanos. A China envia peças para serem montadas no México. Depois de montadas, esses produtos entram nos Estados Unidos como se fossem produtos mexicanos, e Trump sabe que são produtos chineses. São várias as razões pelas quais Donald Trump quer fazer com que o México tenha um pouco mais, digamos assim, de compreensão do problema que os Estados Unidos travam com a China. E uma ameaça, nesse caso, deveria surtir muito efeito. Até parece, sim, que surtiu algum efeito, porque a presidente do México, Claudia Sheinbaum, chegou a comentar, pelo menos nos bastidores, que deveria ceder em muitos pontos à ameaça dos Estados Unidos. Ela, num primeiro momento, se mostrou compreensível ao tom do discurso de Donald Trump. Mas isso foi só num primeiro momento. Parece que Claudia Sheinbaum foi orientada a dobrar a aposta e peitar o futuro presidente norte-americano, o presidente eleito Donald Trump. Vejam só o que disse aqui o Right Journalism hoje, num post publicado hoje. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum emitiu uma resposta inflamada à ameaça do presidente eleito Donald Trump, acusando os Estados Unidos de alimentar a violência armada e a crise das drogas que assolou sua nação. Em uma carta oficial, Sheinbaum rebateu as exigências de Trump por ação imediata sobre imigração ilegal e tráfico de fentanil, chamando a abordagem de míope e inflamatória. A carta de Sheinbaum, lida em voz alta durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, rejeitou o ultimato de Trump, alegando que o México já havia resolvido seus problemas na fronteira sul. Em vez disso, ela desafiou Trump a se concentrar no que descreveu como uma causa raiz, ou causas raízes da migração, sugerindo que os Estados Unidos redirecionem fundos destinados à guerra para promover a paz e a estabilidade na América Latina. Bem, Donald Trump não usou nenhum fundo para a guerra. Ele será o próximo presidente que não se envolveu em nada na guerra com a Ucrânia, mas Sheinbaum já está colocando isso na conta de Donald Trump como se ele tivesse enviado bilhões para a guerra e pouco para a fronteira sul. Quem fez isso foi Biden, colega de Sheinbaum de ideologia, um colega ideológico. Assumindo uma postura mais ousada, Sheinbaum alertou que o México retaliaria com tarifas próprias se as medidas propostas por Trump entrem em vigor. A uma tarifa, disse ela, seguirá outra em resposta e assim por diante, até colocarmos nossos negócios comuns em risco. Ela alertou que tal guerra comercial levaria à inflação e à perda de empregos em ambos os lados da fronteira. E ela também criticou a demanda por drogas nos Estados Unidos, argumentando que o papel dos Estados Unidos no tráfico de drogas é a força motriz por trás dos cartéis e da violência. Trump ainda não respondeu à carta de Sheinbaum, mas, diz o diário, como México e Estados Unidos têm ligações profundas, o México, por exemplo, foi responsável por 15,8% do comércio total dos Estados Unidos em setembro. Esse impasse crescente poderá ter grandes consequências econômicas. Para finalizar, diz o diário que Sheinbaum concluiu seus comentários solicitando uma ligação de Trump e anunciando sua intenção de coordenar com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau uma resposta em relação à ameaça de Donald Trump. Então, isso aí. Temos engatilhado uma nova crise entre Estados Unidos e México. Repito, logo depois da ameaça de Trump, Sheinbaum mostrou-se pelo menos receptiva a argumentar.
Não é o caso agora. Ela foi orientada, repito novamente, a dobrar a aposta. Muitos estão dizendo que isso é uma determinação de Xi Jinping, que tem mais ascendência sobre o México hoje do que imagina a nossa vã filosofia. Então, isso aí. Crise entre Estados Unidos e México antes de Donald Trump assumir. Vamos ver se Donald Trump mantém o seu discurso, como ele responderá à carta de Sheinbaum. Mas quem conhece Trump sabe que ele responderá mais ou menos como fez no passado em relação a Kim Jong-un. O meu botão é maior que o seu. Nesse caso aí trata-se, claro, do botão comercial. Mais uma notícia a respeito do futuro governo do presidente Trump. Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, nomeou ontem, quarta-feira, o general reformado Keith Kellogg para o cargo de enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia e Rússia e como um dos seus assistentes presidenciais. Keith Kellogg já pertenceu ao governo Trump no primeiro mandato de Trump. Keith disse: Trump teve uma notável carreira militar e empresarial, servindo inclusive em funções altamente sensíveis de segurança interna em meu primeiro governo. Ele esteve comigo desde o início. Juntos garantiremos a paz através da força e faremos com que a América e o mundo estejam seguros novamente, anunciou Trump em sua conta no Truth Social. Bem, em relação a Kellogg, essa indicação, o RT da Rússia, o RT News da Rússia, comentou o seguinte: o general reformado apoia a política do American First e defende negociações entre Rússia e Ucrânia para pôr fim ao conflito. Ele lembra que Keith já fez um artigo falando sobre isso no passado e que ele acredita que os Estados Unidos deveriam estabelecer como condição para a Ucrânia que só lhe forneceria ajuda militar e garantiria a sua segurança se Kiev iniciasse conversações de paz com Moscou. Esse é o pensamento do enviado de Donald Trump para a Ucrânia e Rússia. Além disso, de acordo com o seu conceito, a adesão de Kiev à OTAN deverá ser adiada por um longo período de tempo. Ele também tinha escrito anteriormente que é tarde demais para dizer que a Ucrânia será capaz de evitar as consequências do conflito e sair vitoriosa. Finaliza o RT News dizendo que o futuro enviado especial de Trump também apoia a ideia de que o mais importante é impedir a morte de pessoas no conflito. Ele disse, abre aspas, o governo e o povo ucranianos terão dificuldade em aceitar a paz negociada se não lhes devolva todo o seu território. Mas, como disse Donald Trump no Town Hall da CNN em 2023, quero que todos parem de morrer, disse Keith Kellogg. Bem, em relação à tensão entre OTAN e Rússia, aumentou bastante desde ontem. Hal Turner publicou ontem que Kaliningrado, o enclave russo entre Polônia e Lituânia, estava praticamente cercado por tropas da OTAN. Ele disse que aeronaves de vigilância da OTAN tomaram posições de patrulha em todo o entorno da região russa de Kaliningrado. Kaliningrado está agora sob reconhecimento massivo por aeronaves de detecção de radar de longo alcance e outros aviões com sistema de inteligência e rádio e eletrônicos voando ao redor da área. Com a Rússia tendo emitido um OTAN ontem, fechando o espaço aéreo sobre a área de lançamento de mísseis, as tensões ficaram extremamente altas. Mais tarde, disse Hal Turner, que o Ministério da Defesa russa tinha reiterado que uma resposta a Kiev, e aí colocou entre parênteses no texto, e talvez não apenas a Kiev, está sendo preparada, disse o Ministério de Defesa russo. E Hal Turner comentou que as palavras entre parênteses parecem ter causado essa explosão repentina de atividade da OTAN. A Ucrânia tinha lançado vários mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra alvos na região russa de Kursk nos últimos 3 dias, disse o Ministério. A Rússia está preparando uma resposta aos ataques com mísseis americanos Attack-MS. Isso quem disse foi o Ministério da Defesa da Rússia. Bem, aqui tem uma imagem que mostra restos de um míssil Attack-MS fornecidos pelos Estados Unidos caído sobre a região de Kursk no início dessa semana.
Muito bem, alta tensão. Em relação a Israel, há um princípio de alívio, porque desde as 4 horas da manhã de quarta-feira, horário de Jerusalém, foi decretado um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Mas, ao que tudo indica, este cessar-fogo já foi violado, porque, segundo o Jerusalém Post, as forças de defesa de Israel informaram que tiveram que abrir fogo contra suspeitos do Hezbollah que se dirigiam à fronteira sul do Líbano. Então, segundo a IDF, o cessar-fogo foi quebrado, foi rompido, porque a IDF teve que abrir fogo por uma questão de segurança. Os militares disseram em declaração oficial que estão destacados no sul do Líbano e aplicando o cessar-fogo, a violação ao cessar-fogo por uma questão de segurança. Diz a matéria que vários suspeitos do Hezbollah, alguns em veículos, chegaram a cidades e vilarejos no sul do Líbano na manhã de quinta-feira, constituindo uma violação do cessar-fogo que entrou em vigor na manhã de quarta. Como resultado, as IDFs abriram fogo contra os suspeitos. Em sua declaração, os militares disseram que estão também prontos para novas ofensivas, se o problema continuar. Já a Inet.com disse que um futuro incerto aguarda Israel na fronteira norte, mas o cessar-fogo, nesse caso, é o menor dos males. Diz aqui rapidamente, num resumo da matéria, Inet, que para nosso desgosto nacional, ou seja, para desgosto de Israel, aniquilar completamente uma organização terrorista parece ser impossível. O cessar-fogo com o Líbano não é a solução ideal, mas pelo menos, diz o Inet, alivia o estresse sobre os residentes das IDFs, nos dá espaço para reconstruir nossas cidades, facilita o retorno de moradores do norte e fortalece nossa boa-fé internacional. Mas aí a questão que fica é a seguinte: precisamos nos acostumar a ataques de quando em quando, porque o cessar-fogo, nesse caso, ele terá um efeito muito paliativo. Só que a vida precisa continuar, os agricultores precisam continuar com as suas atividades, enfim, teremos que conviver com esse problema porque é impossível solucioná-lo. É impossível, diz o Inet, acabar totalmente com os ataques, ou melhor, com esses grupos radicais terroristas. Essa é a situação dos colonos que vivem no norte de Israel.